uma proposta do Ministério da Saúde, a partir do Decreto 7508, de constituir redes regionais a partir de municípios que tenham uma identidade para produzir uma unidade sistêmica numa região de saúde. Isso tem um contrato, que é o COAP, Contrato Organizativo, e esse contrato tem tido uma série de dificuldades, ainda está em um processo inicial de construção dessa dimensão regional do sistema de saúde. A outra proposta de rede que a gente tem visto como proposta do Ministério são as redes temáticas, rede cegonha, rede de urgência e emergência, rede de atenção à saúde indígena, rede de atenção psicossocial. Então, são redes que, em certa medida, elas são complementares às redes regionais, porque o sistema é hierarquizado, então uma parte da atenção depende de, sempre num processo de hierarquização, alguns problemas não vão ser resolvidos numa região de saúde. Existe então uma complementariedade entre essas redes, mas as redes temáticas têm financiamentos específicos, têm dinheiro específico para investimento que é necessário, e muitas vezes essa construção de um pacto intermunicipal com apoio do Estado, do Ministério, ela, quando existe investimento, dinheiro para investimento, muitas vezes a gente tem dificuldade de conciliar a construção de uma rede temática e os interesses, onde vai ser o hospital, onde vai investir, onde vai construir. Então isso tem sido uma dificuldade da atualidade, que é conciliar as redes temáticas e as redes regionais, a construção de redes regionais. Por outro lado, quando a gente pensa em rede assistencial, a gente pensa na possibilidade de dar uma certa coerência, produzir uma certa sinergia no trabalho de muitos profissionais em muitos serviços diferentes. Então, na medida que a gente vai aprendendo, vai construindo conhecimento, vão surgindo novas profissões, novos conhecimentos em cada profissão, e a tendência desse grupo de serviços, profissionais de saúde, a tendência é que eles trabalhem cada um focalizado no que eles sabem mais, no que eles gostam mais, e existe uma dificuldade de comunicação e uma dificuldade de trabalhar de forma sinérgica, uma tendência de fragmentar o trabalho em saúde, de fragmentar os processos de decisão, uma diminuição da responsabilidade, então cada serviço se responsabiliza até determinado ponto, mas existem poucos profissionais que se responsabilizam, existe uma dificuldade dos serviços se responsabilizarem como um todo pelos pacientes. A minha apresentação no debate foi sobre a necessidade da gente conciliar uma dimensão de construção de rede que ela é mais física, dos pontos, dos serviços, das reformas, e que tem toda uma dinâmica de disputa por esses recursos entre os municípios e uma dificuldade política de articular projetos comuns entre entes federativos diferentes, mas que essa dimensão estrutural tem uma base concreta de serviços e uma rede concreta de serviços, com uma rede não estruturada, singular, que a gente precisa construir para cada pessoa quando está doente. Então, uma pessoa doente, ela precisa de um cardápio de serviços, de uma composição de serviços de saúde que é singular para ela. Para que isso aconteça, não basta existirem os serviços, precisa existir um tipo de comunicação especial, que é uma clínica compartilhada entre os serviços, entre os profissionais e os usuários. Além disso, além dessa rede de serviços de saúde, tem uma rede que a gente chama de intersetorial, mas que é mais do que isso, que é uma ativação de rede, da rede social de cada pessoa quando está doente, de cada família, de cada coletividade, que diz respeito às relações que as pessoas têm ou que elas precisam constituir para ganharem mais autonomia ou para conseguirem lidar com a vida de uma forma melhor diante dos processos de adoecimento. Então, a construção desses projetos terapêuticos, a construção dessas redes singulares, ela é complementar a essas redes estruturadas, a rede temática, a rede regional de saúde,
Só que são instrumentos diferentes, são modos diferentes de constituir uma rede e outra rede. E aí um instrumento que é importante, que a gente acha que junta as duas coisas, é a equipe de referência e apoio matricial, que ela permite que uma equipe, por exemplo, de uma enfermaria não seja, na medida que a enfermaria é muito grande, por exemplo, mas que tenha várias equipes que responsáveis por vários leitos em cada enfermaria, ou seja, uma certa descrição, como tem na atenção básica. Que cada equipe dentro de um hospital, dentro de um ambulatório, tenha uma conexão, seja responsável não só por um certo número de pacientes, mas também por um certo número de equipes de atenção básica. E as equipes saibam da mesma forma quais são as equipes que elas, do ponto de vista dos problemas mais prevalentes, que elas compartilham a atenção. Então, dessa forma, quando a gente estabelece contratos dentro da rede de comunicação, de corresponsabilidade, em que as pessoas precisam atender os telefonemas umas das outras, que elas precisam muitas vezes sentar para conversar pessoalmente sobre casos mais complexos ou sobre conjuntos de casos mais complexos, essa proposta, que a gente chama de equipe de referência e apoio matricial, ela permite que a gente coloque para conversar tanto uma rede mais estruturada nos pontos de atenção, quanto as redes singulares que precisam ser construídas a cada situação clínica no cotidiano do trabalho.